Olá, prazer. Eu sou Wesley Gabriel, sou acadêmico do oitavo período de Ciências Contábeis da Universidade de Mater Dei. Então a gente vai conversar um pouco sobre investimentos, dar uma ideia inicial sobre o que é investimento, os melhores tipos, como eu identifico o meu perfil de investidor. Então a gente vai tratar sobre essas questões. Então, o que é um investimento? O investimento, então, ele é um produto que tem a função de fazer o dinheiro render, né? Isso nem sempre vai acontecer, tá? Ó, a ideia do investimento é trazer um rendimento sobre o teu dinheiro, sobre aquele bem que você está investindo, está colocando para render, tá? Então, nem sempre vai ter rendimento, mas o esperado é que esse dinheiro renda para você. Então, a ideia do investimento é essa, né? Então, eu trouxe aqui algumas afirmações dos estudos do caso. Lore, Kenny, Marcos, eles trazem que o investimento é o comprometimento de dinheiro e outros recursos no presente, no hoje, com a expectativa de um ganho futuro, certo? Então, a ideia de investimento é essa mesmo. Você colocar um valor hoje para você ter um retorno no amanhã. Pode ser no curto prazo ou longo prazo, mas a gente vai detalhar mais para frente isso, certo? O investimento também pode ser definido como a alocação de recursos, bens, a compra de um veículo, terreno, imóvel, né, com a expectativa de receber um retorno sobre esses ativos. A gente já comentou. Tá? Então, a ideia do investimento é você ter dinheiro hoje para ganhar mais dinheiro amanhã. Ah, veículo. Veículo, tem muita gente que pensa assim, mas veículo ele perde valor, desvaloriza. Quando você trabalha ali com uma ideia de compra, um poder de compra abaixo da FIP, né, abaixo do valor do carro e consegue já ter uma projeção de venda acima desse valor, você está investindo, você está ganhando dinheiro, tá? Então o investimento ele não tem um script certo que você possa, eu tenho que fazer isso para ganhar. Ele oscila bastante. A gente vai trazer aqui também tipos de investimento, renda fixa, renda variável, e você vai se identificar em qual é o melhor perfil para ti, certo? Mas primeiro de tudo, o que é a taxa Selic? Né? Muitas vezes já discuta por aqui, por ali, tá no trabalho, tá na escola, ou às vezes passa no jornal uma notícia, a Selic, a taxa de juros, isso e aquilo. Você já deve ter escutado também sobre a Selic. Bom, a Selic, ela é, então, uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Esse é um programa onde as instituições financeiras compram e vendem diariamente, tá? Diariamente essa compra e venda de títulos do Tesouro Nacional, tá? Que são o Tesouro Nacional, as dívidas que o governo emite, então, são as oscilações ali de compra e venda direto das instituições com o governo federal. Tá? Então, já a taxa Selic está ligada aos juros desses títulos públicos, né? Essa compra e venda desses títulos aí que o governo oferece nesse sistema. Então, assim, as instituições adquirem esses títulos do governo e o governo tem uma taxa de juros ali que vai ser aplicada nessa operação. Essa é a taxa Selic. A taxa Selic, ela é a nossa taxa mãe no Brasil. Então, a taxa Selic, ela está atrelada a investimento, ela está atrelada a financiamento, empréstimos, tá? Hoje, na gravação, né, dessa videoaula, no dia 2 de setembro de 2023, a taxa Selic está em 13,25, tá? Então, quem que define o valor da taxa Selic, o porquê que a taxa Selic é esse valor? Tem um comitê, né, por trás dela, junto com o Banco Central, e eles, a cada 45 dias, eles sentam e se reúnem e decidem se a taxa Selic vai manter o valor, se ela vai subir, se ela vai descer, se ela vai diminuir esse valor, né? Mas com total precaução. Por quê? Porque a taxa Selic ela é ligada diretamente à economia do Brasil. Tá? Para você ter uma noção, quanto maior a taxa Selic for, melhor para investimento. O cenário de investimento é melhor. Então, se você tem um valor para investir, uma disponibilidade para investir hoje, a taxa Selic 13,25, tá bom? Tá joia. Ela vai te render 13,25 ao ano. Então, se você colocar lá um valor de R$ 100 durante um ano, vai te retornar 13,25% desse valor, certo? Mas para financiamento e empréstimo, a taxa Selic está alta. Ou seja, você vai pagar mais juros porque a Selic está alta.
No início do mês passado, de agosto de 2023, o Copom se reuniu e eles decidiram abaixar a Selic em 0,5%. Ela estava em 13,75 desde agosto de 2022, então um ano que ela ficou nessa faixa dos 13,75 e o Copom decidiu diminuir para 13,25, tá? Pela questão de os bancos conseguirem ali mais financiamento, empréstimos, fazer a economia girar um pouquinho mais, mas sempre cuidando na questão da inflação do Brasil, na questão da inflação do país, certo? Então, guarde na memória, coloque aí, taxa Selic é a taxa mãe do Brasil. Tudo que a gente for fazer ali sobre financiamento de casa, carro, empréstimo pessoal, investimentos, que é o nosso assunto, vai ser com base na taxa mãe, taxa Selic, certo? Então, quais os principais investimentos? Tá? Então, a gente tem a renda fixa e renda variável. Eu trouxe aqui duas imagens que representam. A renda fixa, ela tem ali um montantinho, né? um valor de moeda, mais a porcentagem que te dá um retorno maior. Porque a renda fixa ela pode ser simbolizada assim? Porque você já conhece, ela já diz, o nome já diz, é fixo. Você sabe, desde o momento que você começa a investir, você sabe que eu teria aquele retorno. Então, nessa modalidade de investimento, nesse tipo de investimento da renda fixa, você já tem a previsão, você já consegue saber o retorno que você vai ter, certo? Já na renda variável, pode notar que ela tem uma relação, né, entre retorno e risco, uma gangorra ali de equilíbrio. E assim, a gente vai tratar mais para frente sobre essa relação da renda variável entre risco e retorno, mas assim, para simbolizar essas duas imagens, elas nos trazem essa diferenciação entre renda fixa e renda variável, tá? Então, existem esses dois principais tipos de investimento, tá? Então, basicamente, é isso aí. Conversando então sobre renda fixa. A renda fixa, então, ela é um investimento, como a gente já trouxe, ela te oferece uma remuneração, um retorno financeiro já pré-definido no momento que você está fazendo esse investimento. Você está efetuando o investimento ali. Vamos dizer que você foi na instituição financeira que você tem relacionamento. Vamos dizer, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, as cooperativas, Sicoob, Sicredi. Você foi lá e tem um valor para investir. Você conversa com o pessoal, fala, ó, eu quero colocar em renda fixa. Eles já vão te trazer a taxa que vai ser aplicada aquele valor, qual que é o retorno mensal, qual que é o retorno anual, qual que é o valor que eles pagam. Lembrando sempre com relação ao valor da Selic. Então vamos lá. Eu tenho R$ 1.000, eu chego lá na minha instituição financeira e converso, viu, eu quero aplicar esse valor durante um ano, esses R$ 1.000. O que vocês podem pagar para mim de taxa? Agora você já pode chegar conversando com ele dessa forma. O que eu posso, qual vai ser o meu retorno? Eu quero deixar em renda fixa, que é um retorno tranquilo, de acordo com o perfil dos investidores. A gente vai tratar isso para frente também, tá? Então nessas videoaulas você vai aprender a identificar o teu perfil também, tá? Então a renda fixa, ela é ali algo para iniciantes, para você começar a pegar o gosto no investimento, para você pegar o gosto das aplicações e ela te dá uma previsão, ela te dá um retorno fixo já. Você já conhece qual que vai ser o valor que você terá no final desse um ano, no final desse período que você decide colocar. Okay? Então, nessa categoria, os investidores eles conseguem determinar e estimar o retorno que irão receber após o vencimento, o prazo, né, da aplicação e conhecer qual que é o índice desse investimento que está vinculado. Como eu comentei, geralmente é na taxa Selic, tá? Ele é vinculado, o índice Selic que a gente traz a Selic. Tem outros tipos de investimento que ele vai ser a uma nova tipo de taxa, mas a gente corta. Beleza? Sobre renda fixa, então? Aqui a gente tem, então, os principais produtos, né? Os principais tipos de investimentos para renda fixa, certo? Então, primeiro de tudo, a poupança, a boa e velha poupança que todos nós conhecemos. Você provavelmente já ouviu falar, alguém já comentou contigo, teus pais já falaram contigo sobre a poupança. A poupança, o nome dela já diz que é poupar. Então, o intuito da poupança é poupar. A poupança ela é para a gente iniciar nesse mundo de investimento.
Eu tenho um valor ali, eu coloco ali na poupança, vou guardando pouquinho a pouquinho, para daí ele me dar um retorno futuramente ali do montante, né? Vamos dar um exemplo. Eu quero ter R$ 1.200 para comprar algo, né, futuramente. Tenho planejado e eu já sei que aquele produto que eu quero custa R$ 1.200. Vamos dizer que seja um celular novo, talvez um notebook ou aquilo que você pretende. Você sabe que aquilo custa R$ 1.200 e você quer ter o poder para comprar à vista. Você vai poupar mês a mês o valor para ter aquele montante no final, certo? Então a poupança você vai guardando R$ 100 todo mês ali e no final você vai ter esse montante. Os detalhes sobre o rendimento da poupança são o seguinte: a poupança, quando a taxa Selic está acima de 8,5, certo? Então, que é o caso de hoje, né, que ela está em 13,25, a poupança vai render 0,5% no mês. Okay? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa saber sobre o rendimento da poupança. Ok? Se a taxa Selic estiver abaixo desses 8,5%, né, coisa que faz tempo, né, dele, que não acontece desde o pós-pandemia aí, então a poupança vai render no mês 0,70% da Selic. Beleza? Esses são os dois primeiros critérios. Como a gente sabe que o cenário da Selic é 3,25 é superior, então a gente já sabe que a poupança fica fixado em 0,5%. Certo? Outro detalhe que a gente precisa saber é que a poupança ela não rende diário, ela faz aniversário. Até é bom para você decorar ali que é um versinho. Então, a poupança não rende diário, ela faz aniversário. Como que funciona isso? Então, se você colocar hoje um valor na poupança ali de R$ 100, você coloca R$ 100 hoje, no dia 2 de setembro, no dia 2 de outubro ela vai fazer aniversário, 30 dias, e ela vai te trazer um rendimento nessa continha que a gente conversou anteriormente, rendendo o teu valor em cima do 0,5%. Beleza? Então, assim, muita gente coloca, às vezes, o valor na poupança e tira antes do aniversário dela, acaba não tendo rendimento nenhum. Tá? Então, esses são alguns critérios para se obter o rendimento na poupança. O segundo, ele já é o tesouro direto. E já é um tipo de investimento onde você já tem um pouquinho mais de conhecimento de como que o mercado funciona. O tesouro direto nada mais é que você comprar uma dívida do governo federal. Então, o governo emite um título e você comprou um valor de dívida dele. Você está emprestando esse dinheiro para o governo, certo? O governo precisa de um valor e você vai lá e empresta para ele. O Tesouro Direto ele tem o título de ser o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. Tá? O que pode acontecer seria um calote do governo, mas é quase improvável que isso venha acontecer. Então, o Tesouro Direto ele tem várias modalidades, vários tipos de rendimento. Se você tiver curiosidade, entre no Google e pesquise por Tesouro Direto, ele vai ter um site específico, tá, sobre Tesouro Direto. Lá vai trazer o Tesouro Direto 2024, 2026. Então ele vai rendendo, né? Ou seja, você compra o título hoje, até 2024 ele vai render tanto, o governo vai te pagar essa taxação sobre esse valor que você está emprestando para o governo, ok? Existem também várias modalidades do tesouro, certo? Então o tesouro ele pode ser direto, ele tem a questão do IPCA, que é um outro índice atrelado junto com a Selic, tá? Então o tesouro direto ele já é algo para quem já tem um conhecimento sobre os investimentos, tem um poder já de investimento inicial, já tem um gosto pelo investimento, tá? Indo para o terceiro tipo de investimento, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso aqui, é a mesma situação do Tesouro Direto, só que em vez de você estar emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando para os bancos, para as instituições financeiras, certo? Então, assim, você pega, empresta teu dinheiro para a instituição financeira, para o banco vai te dar um retorno, uma rentabilidade sobre esse valor que você emprestou, certo? Lembrando, sempre atrelado à nossa taxa-mãe, à nossa taxa Selic, beleza? Indo então para o nosso quarto tipo de investimento,
LCI e LCA. Esses dois carinhas, eles andam junto porque a principal diferença entre eles é justamente a última sigla, o I e o A. Então, LCI, letra de crédito imobiliário. Você vai estar emprestando também o teu dinheiro para a instituição financeira, para o banco, certo? E o banco vai usar esse valor que você aplicou, que você investiu em LCI, para financiar, para fazer o custeio de rendimentos, empréstimos, financiamentos no meio imobiliário. Já a letra de crédito do agronegócio é voltado para custeio do agronegócio, para financiamento do agronegócio, plantio, colheita, né? A aquisição de máquinas também pode se enquadrar nisso. Então, a instituição financeira vai pegar o teu valor, o valor que você emprestou para ela e vai investir nesses meios, nesses ramos ali. Se você investiu em LCI, a instituição vai pegar o teu valor e vai designar ele para o imobiliário. Se você investiu na LCA, vai para o agronegócio, certo? Terminando aqui, então, esse slide, a gente pode ter uma noção de que você tem um valor, o investimento ele é assim. Você tem um valor disponível, você vai lá e quer fazer que esse dinheiro trabalhe para você. Se você deixar R$1.000 em casa durante um ano, ele vai continuar valendo R$1.000. Se você deixar esses R$1.000 no banco, emprestar para o banco, ele vai te prometer, por você me emprestar esse dinheiro, eu te dou uma rentabilidade em cima. Essa é a ideia do investimento. E que o banco, a instituição financeira que você tem relacionamento, que você tem conta, faz com esse dinheiro que você emprestou? Guarda? Não. Eles pegam esse valor e emprestam para quem precisa. É assim que funciona o mercado dos investimentos. É assim que funciona a questão da economia do Brasil, na economia do mundo, certo? Tem um valor, você tem as suas finanças em dia, você tem um valor que está sobrando daquilo que você ganha, a relação entre ganho e gasto, né? E está sobrando esse dinheiro, você quer fazer com que esse dinheiro renda. Tem gente que está precisando de dinheiro, então você pega esse dinheiro e empresta para essa pessoa. Só que quem faz esse tipo de empréstimo, esse meio campo que a gente diz, são as instituições financeiras, certo? Então, indo para a renda variável. Nessa modalidade aqui, então, o investidor, você, não vai conseguir ter uma previsão dos seus ganhos, porque o próprio nome já diz, ela é variável, ela tem essa variação, certo? Então, e essa variação ela se dá por diversos fatores. Pode ser a saúde da empresa que você investiu, que você comprou uma ação, né? Pode ser o mercado financeiro atual, pode ser uma notícia. São diversos fatores que influenciam no rendimento desse tipo de investimento, desses tipos de investimento que a gente vai trazer aqui para ti. Todos nós já assistimos pelo menos um pouquinho de futebol, sabemos o que é futebol, que são 22 homens e mulheres correndo atrás de uma bola. Basicamente isso. Todos nós conhecemos a Copa do Mundo e todos nós também já ouvimos falar de um jogador chamado Cristiano Ronaldo. Teve uma ocasião que na Copa do Mundo ele foi dar uma coletiva após o jogo e ele, pela saúde dele, ele não toma refrigerante e tinha uma marca de refrigerante, que é a Coca-Cola, na frente dele. Ele tirou essas duas garrafas, colocou uma garrafa de água e disse que era mais saudável a água. No outro dia, as ações da Coca-Cola tinham caído. Para vocês terem uma noção, na renda variável, o que pode influenciar os teus ganhos. Então, por isso que aqui a gente não consegue prever, né, um ganho fixo, um ganho específico. A gente pode fazer cálculos aqui e ali, mas às vezes uma notícia dessa, algo que aconteceu após um jogo, influencia no teu rendimento. Então, por isso que esse tipo de investimento, esse tipo de renda, ele já é para quem tem um conhecimento maior ainda no mercado financeiro e sabe o que está fazendo, certo? Então, os tipos de investimentos da renda variável, né? Então, na renda variável, os tipos de investimentos oscilam mais aquilo que a gente já trouxe, né? Então, ele tem um maior risco. Se ele tem uma oscilação maior, ele tem um risco maior. Só que, lembra que a gente mostrou a imagem da renda variável que simbolizava a renda variável? Que era uma relação entre equilíbrio e risco, retorno, ali uma gangorra? Então, aqui a gente vai entender que no mundo dos investimentos, quanto maior o risco que você tiver, maior o retorno que você também pode ter. Mas pode ser que você não tenha retorno nenhum e você perca dinheiro.
Então é por isso que você tem que saber aquilo que você está fazendo com segurança, com confiança, certo? Então aqui os tipos de investimentos. Ações. O que são ações? Imagine a empresa no todo, pensa numa empresa aí e imagine que essa empresa é um bolo de chocolate, vamos dizer aí. Esse bolo é separado por diversas fatias. Cada fatia dessa é uma parte da empresa, é uma ação, beleza? Para você comprar ações de uma empresa, você precisa ter, então, conta de uma corretora. Esse meio campo, esse intermédio ali é feito por uma corretora. Se você jogar no Google, você vai verificar que tem várias corretoras, né, que fazem esse intercâmbio, fazem esse meio campo para você. Então você cria uma conta nessa corretora e ela vai te disponibilizar as ações das empresas que estão no mercado, que estão na bolsa de valores. Ah, mas como que eu sei se tal empresa eu posso comprar ação de tal empresa? As empresas que têm o mercado aberto possibilitam a compra e venda dessas ações, elas estão dentro da bolsa de valores, certo? Então, eu quero saber se tal empresa, eu posso comprar tal ação de tal empresa? Vou na bolsa de valores através da corretora que a gente já conversou, certo? E como que funciona o rendimento das ações? Você basicamente é um mercado de compra e venda. Ela oscila. Vamos dizer que você comprou a ação da empresa X hoje por R$ 10 e amanhã essa ação já está valendo R$ 13. Então você já ganhou R$ 3. Mas não é que nem a renda fixa que te promete, que já te dá um retorno. Você está ganhando R$ 3. Se depois de amanhã, semana que vem, daqui 15 dias, um mês, depois de determinado período, essa ação voltar para R$ 10 ou diminuir, você está perdendo dinheiro. Na relação das ações e renda variável é assim: o momento que você comprou, certo? Que é o inicial, o custo que você teve inicial da ação, e você vai vendo se ela sobe, se ela desce. Então, assim, surge uma notícia negativa da empresa, a tua ação cai, você está perdendo dinheiro. Mas aquela empresa foi lá, divulgou uma nota oficial, viu, entrou uma ação e verificou que aquela notícia negativa não era verídica. As ações começam a subir. Então pode ver que nesse cenário é que você ganha. Vamos dizer que você comprou a ação por R$ 10, depois de 3 meses você vendeu ela por 15. Então você ganhou R$ 5 por ação. O ideal no mundo de ações, né, no mundo de investimentos em ações, é você comprar um pacote cheio de ações, que a gente disse. Né? Então você comprar todo o valor 100 ações de uma determinada empresa. Ou seja, cada ação vale R$ 10. Se você comprar 100 ações dela, vai dar um montante. Por quê? Porque quando você vender, você vende todo o conjunto. Então esse é o tipo de ganho que se tem na compra e na venda. Comprei por 10, vendo por 15, ganha dinheiro. E também na distribuição de dividendos. A empresa que você comprou a ação, no final do ano deu um lucro de determinado valor, ela vai distribuir parte desse valor para os seus sócios. Ela vai distribuir, então, de acordo com as ações que você tem, o rendimento que ela teve. Então, trazendo sobre fundos de investimentos, né? Os fundos de investimentos funcionam assim. São pessoas, empresas que têm o mesmo objetivo e investem com o mesmo propósito, certo? Por que fundo? Porque todo esse valor que é investido nele, ele é realocado em outros investimentos, tá? Então, assim, tem uma administradora, alguém que faz o gerenciamento desse investimento, desse valor, para te dar um retorno maior, ok? Então, o fundo de investimento funciona dessa forma. Você coloca o teu valor em determinada fundo e ele vai te trazer um rendimento, certo? Fundo de investimento, fundos imobiliários é a mesma situação. Você investe ali e todo esse capital que é investido, ele é direcionado, ele é realocado em imobiliários. Pode ser casa, um prédio. Então, assim, tem um profissional por trás que faz a realocação desse teu rendimento, certo? Então, aqui vamos lá, que a gente comentou, como identificar o teu perfil de investidor, né? A análise de perfil de investidor, a API, toda instituição financeira tem uma API que ela auxilia, né, na escolha dos produtos que são compatíveis com o teu objetivo, o objetivo que você está
querendo investir. Então a API vai te auxiliar a identificar esse perfil e falar, olha, de acordo com o teu perfil, esses investimentos são os indicados para ti, certo? E ela vai trazer uma relação entre o risco e a expectativa que você tem sobre esses tipos de investimento. Tá? Então a API ela consiste em uma série de perguntas elaboradas exclusivamente para avaliar o seu perfil de investidor. Certo? Então aqui eu disponibilizei para vocês um link para vocês terem uma noção de como é uma API. Vocês podem clicar nesse link, tem uma série de respostas ali e perguntas que vocês irão preencher. Ele vai dar o perfil de vocês, certo? Tipos de investidor. Então a gente tem 3 tipos de investidor. O primeiro é o conservador. O conservador, então, ele tem uma baixa tolerância na oscilação, né, do mercado. Então ele está pouco disposto a investir em ações, porque a ação tem uma oscilação maior. Ele, em outros instrumentos mais sofisticados que a gente estava conversando, ele prefere então acumular pequenos retornos com bastante segurança nos investimentos, que é a renda fixa. Ele sabe o quanto que vai ganhar depois de determinado período, certo? O moderado, aqui ele já assume um pouquinho de risco, ele já tem uma noção de como é o mercado, ele já assume um pouco de risco, com um pouquinho mais de retorno também, por causa da relação. Quanto maior o risco, maior o retorno, tá? Mas nesse cenário ele ainda possui uma tolerância baixa para colocar todo o seu investimento naquela ação, naquele tipo de investimento. E já tem um arrojado, que é o cara que ele consegue colocar um valor maior, um aporte maior, né, do seu valor nesse tipo de risco. Então ele tem um apetite de risco maior. Ele sabe que quanto mais ele investir em algo que tem uma variação, um risco maior, ele também pode ter um retorno maior. Então ele tem a expectativa, ele quer ganhar mais dinheiro, mas ele também assume um risco maior, certo? Aqui um gráfico que traz para nós a relação de cada perfil de investimento. Então a gente pode ver que essa parte, a primeira coluna, primeiro bloco, ele vai trazer o conservador. O conservador de renda variável nos investimentos dele, ele tem de 0 até 5% de renda variável. Pode ver que é um valor bem baixo, é totalmente voltado o seu investimento para renda fixa ou para algum outro tipo de renda que tenha um seguro maior, tesouro direto. Já o moderado ele já passa de 10 a 20% do seu investimento na renda variável, ele já faz essa mescla maior, tá? E o arrojado já joga ali de 20 a 40% nessa renda variável, ele quer ter um retorno maior. Podemos notar que não é alocado todo o investimento em um tipo só de investimento, renda fixa ou variável. É bom ter essa mescla para se ter uma segurança também, certo? Então, gente, para pensar esse último aqui para a gente finalizar. O porquê que eu estou investindo? O porquê investir? Então, em suma, o objetivo do investimento é utilizar os recursos disponíveis de forma estratégica, visando a manutenção desses ganhos e a criação de um patrimônio, né, para ti. Então, o porquê que eu estou investindo? Qual que é o meu objetivo? Eu quero realmente chegar em determinado período e ter aquele valor? Eu tenho a disponibilidade desse valor para investir hoje, né? E como que eu inicio no mundo dos investimentos? Para você iniciar no mundo de investimentos, você primeiro tem que ter uma reserva constituída. O que é essa reserva? É você ter um valor fixo, já guardado, de ganhos ali. O total das suas despesas de 3, 6 meses ali. Então você vai verificar quais são as suas despesas principais nesse período durante um mês, tá? Você pode fazer esse cálculo. Vamos dizer que deu R$ 1.000. Com R$ 1.000 eu sobrevivo no mês, se eu não estiver mais trabalhando. Então, eu tenho que ter 3.000, 6.000 para ter reserva. A partir do momento da constituição dessa reserva, eu posso então começar a investir. Por quê? Se acontecer algum imprevisto, você tem a reserva para te ajudar, para te dar esse amparo. E você não precisa tirar do teu investimento. O investimento está rendendo dinheiro para você, certo? As maiores dúvidas, então, que se tem quando vai iniciar nos investimentos é:
Se eu investir meu dinheiro, será que eu ganho ou perco? A partir desse momento, a partir dessas aulas, eu acredito que você já tenha uma noção aonde buscar e como ter a resposta para essas duas perguntas. Quais as chances de eu perder o meu dinheiro? Essa é a relação que sempre tem que se ter na hora de investir. Tenho chance? Quantas chances eu tenho de investir? Estou disposto a arriscar e a perder esse meu dinheiro? Então, essa é a resposta que a gente precisa ter para começar a investir. E no final, a última, quanto que vai render, quanto que eu ganho se eu deixar investir esse meu dinheiro aqui? Então, como a gente já notou, a taxa Selic é a taxa mãe sobre os rendimentos, sobre os investimentos. Então, a gente já pode fazer o cálculo ali. Você pode chegar na instituição que você tem relacionamentos, na instituição financeira, e ter a noção de quanto você vai ganhar. Se for um investimento inicial, você vai em renda fixa, você já vai conhecendo o valor que você vai ter. Se você está disposto a uma renda variável, vai oscilar, mas também vai ter um retorno aí. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.